No nome do Senhor Jesus, amigos que estão em casa recebendo agora o culto, Deus abençoe sua vida. Você vai participar agora da reunião dos filhos de Deus, aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Olha que bênção, nesse culto eu vou ter a ministração da Santa Ceia do Senhor. Sempre que nós temos o nosso culto de Santa Ceia, eu faço questão de gravar, que é para você em casa poder participar junto com a nossa igreja. Como é que você faz? Rapidinho, corre lá na sua cozinha e pega um pedacinho de pão, mas é só um pedacinho mesmo. Porque agora o que nós vamos fazer, ele é um ato profético e simbólico. Então não é o pão para você matar a fome. Terminando o culto, você faz um pão bem grandão e você come para encher a barriga, para você se fartar. Mas agora é só um pedacinho pequenininho, que é para você só lembrar do significado que aquele pão é o corpo de Jesus. E o suco de uva, no fundo do copo você põe um dedinho assim de suco de uva, que também não é para você beber assim. Às vezes eu já estou orando e você ainda está terminando de beber. Não, é só um dedinho mesmo, que é para você lembrar. E o suco de uva, irmão, pode ser qualquer um, o que você tem na sua casa. Você tem o da caixinha? Glória a Deus. Pastor, eu tenho aquele do saquinho. Pode ser aquele também. E num último caso, até um pouquinho d'água, tá bom? Não tem problema não. Jesus, em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho. A gente vive pela fé. No último caso, você pode até participar com um pouquinho d'água também. Mas o ideal é que seja o suco de uva, tá bom? Deus vai nos abençoar. Deixa preparado, mas não perde a mensagem não, que Deus vai falar com vocês. Glória a Deus. E os irmãos aqui de casa, aqui da minha casa, aqui da casa de Deus, vocês estão felizes, pessoal? Olha para o seu vizinho, para o seu próximo, vê se ele está sorrindo ou se ele está chorando. Amém? Se ele estivesse chorando, tomara que seja de alegria na presença de Deus. Amém? Irmãos, esse culto veio do céu para vocês. Nós estamos nesses dias aqui, na nossa igreja em Taubaté, pessoal, nós estamos falando do começo da obra de Deus e do fim da obra de Deus. E falando do começo da obra de Deus, nós estamos estudando o livro de Gênesis. E todo dia eu mando uma mensagem para você em casa. Vocês aqui da igreja, vocês estão recebendo. Alguns dias dá certo da gente ministrar essa palavra aqui na igreja. E hoje chegou esse dia. Pela nossa sequência, a nossa mensagem de hoje é Gênesis capítulo 43. Amém? Gênesis capítulo 43. Abre a sua Bíblia lá, em nome de Jesus. Amém? Gênesis, glória a Deus. Capítulo de número 43. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Amém? Enquanto vocês estão procurando Gênesis 43, que é o primeiro livro da Bíblia, bem fácil, eu quero ler para você um versículo que está aqui no livro de Salmos. Mas você não precisa abrir, que eu só estou citando, tá? O Salmo 101, o versículo de número 6, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Se você está aqui mais na frente, você consegue ler aqui comigo, ó. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Eu creio que essa palavra ela vem de Deus. É Deus dizendo: aqueles que vão estar comigo são aqueles que são fiéis. Aqueles que são fiéis. Irmãos, tem uma coisa que eu já tenho falado há algum tempo. Vocês aqui em Taubaté talvez muitos já tenham ouvido. Eu não tenho certeza se eu já falei isso na televisão algum dia. Se os irmãos da televisão nunca ouviram, vão ouvir pela primeira vez. Eu sei que essa semana mesmo eu falei isso aqui em algum culto. A coisa mais bonita, irmão, que alguém pode dizer para você, não é eu te amo. A gente gosta muito de saber que é amado, né? É tão gostoso quando o pai vai lá dar um abraço no filho e fala: ô filhão, te amo, filha querida, eu te amo. É bonito ouvir eu te amo. Amém? É bonito ou não é? Só que ouvir eu te amo não é a coisa mais bonita que alguém pode te dizer. Porque o amor, meus irmãos, algumas vezes ele é incondicional. O que é que isso significa, pessoal? Olha para mim, que nem sempre você ama alguém porque aquela pessoa te dá motivos para amá-la. Algumas vezes você ama pessoas que até nem merecem o seu amor. O pai, ele ama o filho independente daquilo que acontece. Eu lembro que há uns anos atrás, acho que não tem problema falar a cidade não, foi em São José dos Campos, mas é um caso bem distante, não é ninguém que você conhece. Um irmão da igreja, ele tinha feito uma coisa muito feia. Um senhor que eu ajudava ele.
Ele tinha abandonado a família dele, pessoal. Ele era um homem casado, tinha filhos, mas ele largou tudo para viver no mundão, na bagunça, mas um dia ele se arrependeu. E ele foi me procurar na igreja, irmãos. E ele chegou, irmão, todo sujo do mundo, não sujo assim na aparência, sujo de pecado. E eu lembro que eu orei por ele, manifestou demônio, que até com demônio ele estava. A coisa era muito séria mesmo. E quando eu expulsei o demônio, e ele voltou a si, ele caiu em si, irmão, ele chorava muito, ele estava muito quebrantado. E ele disse assim para mim: pastor, eu não tenho perdão. O que eu fiz não tem jeito. Ele disse assim: Deus nunca vai te perdoar. Eu conhecia bem ele, a família dele. Ele tinha uma filha, tinha outras que era de criação, mas tinha uma que era dele mesmo. E eu fui na filha de sangue dele. Eu disse assim: irmão, sua filha. Falei assim para ele: se a sua filha te procurasse hoje e ela dissesse assim: pai, eu fiz uma coisa muito feia, eu roubei alguém, o senhor nunca mais ia gostar da sua filha. Ele falou: não, pastor, eu ia continuar amando a minha filha. Eu disse assim: irmão, se a sua filha chegasse hoje para o senhor e falasse: pai, eu me viciei em todas as drogas que o senhor pode pensar. Ele disse: pastor, eu ia continuar amando a minha filha. Eu falei assim: e se a tua filha chegasse aqui e falasse para o senhor que ela está vivendo na prostituição? Ele chorando: pastor, eu ia ficar muito triste, mas é minha filha, eu amo. Eu apelei, irmão, eu fui no fundo do poço mesmo. Eu disse: irmão, e se a tua filha matasse alguém e fosse presa, jogassem ela no pior buraco pelo crime que ela cometeu, o senhor nunca mais ia ver ele? Pastor, eu ia ver ela onde ela estivesse, porque ela é minha filha. Acho que ele já estava entendendo o que eu estava falando. Ele disse assim para mim: nada do que a minha filha fizesse ia fazer com que eu deixasse de amá-la. Eu disse assim: irmão, Deus te vê com muito mais amor do que a sua filha te vê. Mas por que eu disse isso, irmão? Aquele irmão, ele me ajudou a entender uma coisa: que o amor que nós sentimos pelos nossos filhos, por exemplo, não tem nada a ver com eles merecerem ou não. Me desculpe eu tocar num assunto tão delicado, irmão, mas você vai em dia de visita no presídio, irmão, pessoas que fizeram as coisas mais horríveis, e a família está lá, a mãe vai. O que ela passa para poder entrar e ver o filho, irmão, eu não sei se mudou o processo, mas até um tempo atrás, quando eu fiquei sabendo, era uma coisa muito humilhante, vergonhosa. Arrancavam a roupa da pessoa, examinava a pessoa inteira. Por que uma senhora, uma mãe, uma mulher, uma senhora às vezes de idade, ela se expõe àquilo? Porque ela ama tanto o filho que, independente do filho merecer ou não, ela passa o que tiver que passar. O filho, pelo que ele fez, ele não merece, mas a mãe o ama tanto que ela vai, e ela abraça o filho e fala: filhinho, eu te amo. É o menininho dela, é a menininha dela. Amém? O amor não tem nada a ver com mérito. Por isso eu digo para você, a coisa mais bonita que alguém pode te dizer não é eu te amo, porque às vezes alguém te ama sem você merecer. Agora, a coisa mais bonita que alguém pode te dizer é olhar para você e falar assim: fulano, fulana, Maria, José, Pedro, Antônio, Alex, eu confio em você. Uma pessoa te dá a chave da casa dela e fala: olha, você pode ter a chave da minha casa. Eu sei que se você entrar, sair da minha casa, não vai sumir nada da minha casa. A pessoa confia tanto em você que ela te dá a senha do banco dela. Ela sabe que nunca vai sumir um centavo da conta. Ela confia em você. Se você, irmão, é a pessoa que alguém confia, significa que você deu motivos para que aquela pessoa olhasse para você e dissesse que você é digno, é digna. Até aqui vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. O que é que isso tem a ver com Deus? Irmão, Deus nunca amou você porque você merece o amor dele. Nunca. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. O mundo que Deus amou e entregou o Filho dele, irmão, era um mundo que estava afundado em pecado, em maldade. Mas ele pegou aquilo que ele tinha de mais precioso, a vida do próprio Filho, e entregou por esse mundo. Amém? O mundo merecia Jesus, irmão? Eu não merecia Jesus. Às vezes, quando eu estou orando, eu penso nisso e eu falo: Senhor,
Aquela cruz que o Senhor suportou, ela era minha. Aquela cruz não era de Jesus, irmão. Aquela cruz não tinha o tamanho dele, tinha o meu tamanho. Só que não era só o meu, não, era o seu também, irmão. Aquela cruz, inclusive, tinha até uma plaquinha em cima dela. Vocês lembram? Vocês lembram? Que era para pôr o seu nome e o seu pecado. Era para estar o meu nome e o meu pecado. Só que o meu Senhor foi lá, me tirou do corredor da morte. Ele foi açoitado no meu lugar. Cada uma daquelas chibatadas que deram nas costas dele, aquilo era horrível, irmão. O Senhor Jesus, ele não foi chicoteado com um desses chicotes de couro que eles dão no lombo do animal para o animal andar. Chicotearam Jesus com uma ferramenta, um instrumento de tortura chamado azorrague. O azorrague, ele era um chicote de couro com 7 pontas. Então, cada golpe eram 7 golpes, só que na ponta dele eram pedaços de metal, às vezes pedaços de ossos de animais. Aquilo era um moedor de carne. O Senhor Jesus, ele recebeu a pena que os romanos costumavam dar, que era a pena de 40 golpes. Só que você multiplica por 7, porque cada golpe era 7. 40 vezes 7, professor de matemática. Oi? O meu Senhor recebeu 280 golpes nas costas dele. Cada golpe rasgava a pele dele, arrancava o couro. Quando terminaram de açoitar Jesus, irmão, os músculos das costas dele, os nervos estavam todos expostos. Tinha gente que morria ali. Quem recebia uma pena dessa, irmão, às vezes morria ali. Às vezes, a pessoa, irmão, nunca mais andava, ficava louca. No segundo golpe que a pessoa recebia, irmão, me desculpa falar isso para você, o que tivesse no estômago ia embora, a pessoa vomitava, se urinava, era tudo ali, irmão, imagina. O meu Senhor recebeu isso e era para eu estar lá. Depois pegaram ele, irmão, cuspindo no rosto dele, esbofeteando o rosto dele, pegam uma coroa de espinhos e cravam aquilo na cabeça dele, era para mim. Apertou demais a cabeça do meu Senhor, porque ela tinha o meu tamanho, não tinha o dele. Tinha o seu tamanho. Amém? E quando colocaram ele na cruz, irmão, aquele espaço que estava lá em cima, que era para ser escrito o meu pecado, colocaram ele, mas não tinham o que colocar. Ele não tinha pecado, então escreveram: esse é o Rei dos Judeus. Amém? O meu Senhor sofreu a minha pena, sofreu a sua pena. Eu não merecia, você não merecia. Diga glória a Deus. Só que desde então, por causa daquilo que ele fez, eu passei a ser dele. Você passou a ser dele. Se você já deu a sua vida a Jesus, se você entregou a sua vida a ele, você é dele. Diga amém. Agora olha para o pastor. Ele está dizendo na palavra dele para nós hoje: os meus olhos buscarão, procurarão os fiéis da terra. Desde que você conheceu Jesus, você tem sido uma pessoa fiel? O que é uma pessoa fiel, irmão? O fiel é aquele que está do teu lado quando ninguém mais está. É aquele que quando diz assim: eu vou contigo, ele vai. É aquele que faz um compromisso com você e você descansa, você põe a cabeça no travesseiro e você dorme. Amém? Você sabe, se fulano diz que ele vai fazer, ele vai. Você tem sido essa pessoa com o seu Senhor? E agora, diante disso, você vai entender a palavra que eu quero te dar hoje. Eu falei para você abrir a Bíblia em Gênesis 43. O versículo de número 8, Gênesis 43 tem muitas lições. Mas eu quero ler com você o versículo 8, tá bom? Diz assim, 43, verso 8. A palavra diz: então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, levantarmos-nos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Pula comigo, por favor, para o versículo 11. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso da terra em vossos sacos e levai ao varão um presente. Para aqui um pouquinho. Eu li o texto. Deixa eu te explicar o contexto da história. Presta atenção.
O irmão mais novo de Judá, o José, ele foi traído pelos próprios irmãos, jogado dentro de um buraco. Os irmãos intentavam matá-lo, mas não o mataram. O venderam para ser escravo. Inclusive, quem deu a ideia de que ele fosse vendido foi o próprio Judá. Estava passando uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas eram primos dos judeus, descendentes de Abraão, só que eles eram descendentes de Abraão com Agar. Amém? Aqui, os judeus, eles eram descendentes de Abraão com Sara. Estava passando uma caravana dos ismaelitas e eles falaram, vamos vender. Venderam por 20 moedas de prata e José foi levado ao Egito. Irmãos, por 13 anos José passou pela pior provação que um ser humano pode passar. Ele foi feito escravo, depois foi feito prisioneiro por um crime que ele não cometeu. Mas por fim Deus o honrou. Depois de 13 anos, o faraó tem um sonho, não há no Egito quem possa interpretar esse sonho. Vai José, interpreta o sonho do faraó, diga glória a Deus. Meus irmãos, e a Bíblia diz que, então, que coisa linda. O faraó pega José e coloca José como governador de toda a terra do Egito. O sonho que o faraó tinha tido revelou que haveriam 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de muita fome. Durante 7 anos de prosperidade, José foi o governador do Egito e eles foram guardando pão, guardando comida que se plantava, se colhia, para se comer no tempo da fome. Amém? Agora, olha para mim, agora José estava com 37 anos. Quando ele foi vendido para ser escravo, ele tinha 17. Foram 13 anos de sofrimento. Quando ele tinha 30 anos, ele foi levantado como governador do Egito. Ele tinha 37 anos, a idade do seu pastor. Veio o primeiro ano da fome. Amém? Depois, no começo do segundo ano da fome, o povo ia de todos os lugares ao Egito para comprar comida. Amém? Amém? Um dia está lá José trabalhando, administrando a compra, a venda de comida, aquelas filas, deviam ser filas quilométricas de gente lá, irmão, levando a sacolinha e dou uma moeda de ouro, de prata, 1 quilo de trigo para levar para casa. Era uma coisa mais ou menos assim. Quando ele olha na fila, quem ele vê? Quem ele vê? Os 10 irmãos. Aliás, ele tinha mais um. Só que esse um não estava ali. Mas ele vê os 10. Os 10 que pegaram ele, arrancaram a roupa dele, devem ter dado uns cascudos nele, judiado dele, jogaram ele no poço. Depois tiraram ele do poço e venderam ele como se ele fosse um animal. Ele viu os irmãos dele chegando. E ele olha para eles, e aí, meu irmão, começa o processo da prova, de José ver o arrependimento deles. José fala, da onde vocês são? E eles falam, ô meu Senhor, nós somos de uma terra distante, nós somos lá de Canaã, nosso pai é um homem velho, e nós viemos aqui para comprar comida, porque lá na nossa terra não tem comida. E José fala, vocês estão mentindo, vocês vieram espiar a terra. Vocês são espiões. Não, meu Senhor, nós não somos não. Nós somos todos irmãos, nosso pai é um só. Nós ainda temos mais um irmão caçula que ficou, que não veio com a gente. José disse, aí está a prova que vocês estão mentindo. Eu só vou acreditar em vocês que vocês estão falando a verdade, se vocês me trouxerem esse irmão aí que vocês não trouxeram. E como garantia, eu vou segurar um de vocês. Ele pegou um dos irmãos mais velhos dele, o Simeão, manteve no Egito, deu a comida que eles foram comprar e mandou eles embora. E o dinheiro que eles haviam pago pela comida, ele devolveu o dinheiro sem eles saberem. Quando eles chegam em Canaã, imagina o desespero deles, chegar em casa e falar, pai, a gente foi lá e o homem desconfiou da gente e ainda ficou com o Simeão. Quando eles abrem os sacos de comida, o dinheiro deles estava no saco de comida. Eles, meu Deus, e agora? O homem deu comida para nós, a gente não pagou pela comida, a gente não pode voltar para o Egito. E agora, meus irmãos, olha a situação. Jacó olha para eles e diz, vocês precisam voltar. Comprar comida para a gente, buscar o irmão de vocês que está lá. Só que daí eles dizem, olha, a condição para nós podermos voltar para o Egito é que a gente leve o Benjamim. O Benjamim era o caçulinha. E ele era o irmão, entenda bem, todos eles eram irmãos de José. Amém? Só que o Benjamim era o único irmão que ele tinha que era filho de pai
E filho de quem? E filho de mãe. Porque todos os outros eram filhos de Jacó com Leia, com Bila, com Zilpa. Ele, José, era filho de Jacó com Raquel. E com a Raquel, o Jacó só teve mais um, que era o Benjamim, o menorzinho, o caçula. Amém? Então eles falaram, pai, a condição para a gente poder voltar para o Egito e trazer comida é que a gente leve o Benjamim. E o Jacó não disse, não, vocês não vão fazer isso. Vocês já me deixaram morrer o José. Ele achava que o José estava morto. Agora vocês me fazem perder o Simeão que ficou lá no Egito. Vocês ainda vão me levar o Benjamim. Vai acabar que vocês não vão trazer o Benjamim de volta. Eu vou morrer triste. Nessa hora, quando Jacó falou isso, um dos filhos de Jacó se propôs a ir e levar o Benjamim com ele. Está no capítulo 42. A gente leu o 43. É o capítulo 42. O versículo de número, capítulo 42, o versículo 37, lê comigo. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo, mata os meus 2 filhos, se eu não te tornar a trazer. Dá-mo em minha mão e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse, não descerá meu filho convosco. Porquanto seu irmão é morto, só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Esse Rúben que pediu para ir, e ele disse, eu vou, eu levo o Benjamim e eu cuido dele, esse Rúben era o filho mais velho. Amém? Então, tenta imaginar a cena. Eu sei que é muita informação, mas tenta imaginar a cena. Tinham 11 filhos, sem contar José, que estava lá no Egito, que era o governador que os irmãos não reconheceram. Quem está entendendo, diga amém. Desses todos, o mais velho era o Rúben. A gente deveria pensar, acreditar que o mais velho é o mais responsável. Amém? O Rúben disse, pai, deixa que eu vou, e eu levo o Benjamim, e eu trago ele. Se eu não trouxer, você pode matar os filhos que eu tenho. Jacó olhou para ele e falou assim, não, meu filho Benjamim não vai com você. Só que a gente acabou de ler o seguinte, um tempo depois, Jacó falou assim, eu preciso que vocês vão comprar comida. E eles falaram, pai, não tem jeito, se a gente for e não levar o Benjamim, nós não vamos trazer comida, nós nem vamos voltar. E aí o Jacó está lá, meu Deus, por que vocês fizeram isso? Por que vocês tinham que contar que vocês tinham um irmão caçula? E eles falaram, pai, quando que a gente ia imaginar que o homem ia pedir aquilo para a gente? Aí outro filho se apresenta, o Judá. O Judá, pela ordem, ele não era o primeiro nem o segundo. Mas o Judá, ele chega e fala, pai, eu vou. E eu vou cuidar do Benjamim. Você pode deixar que eu levo o teu filho caçula, eu levo o Benjamim e eu trago. E eu assumo a responsabilidade. Se o Benjamim não voltar, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. E aí Jacó fala, tá bom, pega o dinheiro e leva e vai comprar comida. O Rúben pediu primeiro. E o pai não aceitou. Depois, quando Judá falou, o pai aceitou. Por que essa diferença? Será que o pai ama os filhos de maneira diferente? Irmão, você que é pai, você sabe do que eu estou falando. O amor é igual. Às vezes o tratamento não é, irmão. Porque os filhos não são iguais. Amém? Tem filho que naturalmente ele gruda em você. Tem ou não tem? Tem filho que desde que era pequenininho ficava na sua saia. Não ficava, mãe, não é? E até hoje ele tem 30 e tantos anos, tem barba, fala grosso. Mãe. Mas ele ainda é o menininho. Tem filho, irmão, que já é, quando ele aparece em casa é evento, você trata ele igual visita. É de cada um. Amém? Você não ama menos. Agora olha para o pastor. Os filhos eram iguais. O amor era igual. Por que é que Jacó deixa Benjamim ir com Judá, mas não deixou ele ir com Rúben? Bom, irmãos, é o que eu acabei de falar para você. Jacó confiava em Judá. Jacó não confiava em Rúben. Volta comigo. Eu vou falar primeiro sobre o Rúben. Gênesis 35. Eu vou te contar uma história feia, tá, irmão? Mas eu preciso contar para você entender. Gênesis 35. Versículo 22. Quem achou, diga amém.
E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu, e Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Olhem para mim. O que o Rúben fez, ele era o mais velho. O que ele fez é uma loucura sem tamanho. O pai dele era casado com 2 mulheres e tinha 2 concubinas. Era casado com a Raquel e com a Leia, que eu já preguei para você. E tinha 2 mulheres que eram concubinas, a Bila e a Zilpa. A Bíblia diz que o Rúben se deitou com a mulher do pai dele, com a Bila. Ele praticou o adultério com a própria mulher do pai. Como é que um homem comete uma loucura dessa? A gente não sabe. Agora, sabe o que a Bíblia diz? Que Jacó, Israel aqui é Jacó. Israel descobriu. Eu não sei se o Rúben sabia que o pai sabia. Eu não sei se ele descobriu o que Jacó descobriu. Mas Jacó sabia o que o filho dele tinha feito. Amém, meus irmãos? Olha para o pastor. Daquele dia em diante, acabou a confiança. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, passam-se muitos anos. Aí eu vou dar outro pulo na história. Depois que tudo aconteceu, depois que José perdoou os irmãos, eles foram viver no Egito, chegou o dia que Jacó ia morrer. Antes de Jacó morrer, Jacó chamou os filhos dele para abençoar os filhos. Ele foi chamando um por um. Irmão, isso é muito simbólico, tá? Um dia eu e você vamos estar diante de Cristo. A igreja de Jesus vai passar por um tribunal diferente do mundo. O mundo vai passar pelo tribunal de Deus. Nós, igreja, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. E nós vamos lá para receber a recompensa por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Isso a igreja vai passar por isso. Aquilo que Jacó faz com seus filhos representa o que Jesus vai fazer comigo e com você um dia. Imagina Jesus chamando cada um de nós pelo nome. Ele chamando, Alex, vem cá. E eu vou lá e me apresento. E o Senhor olha para mim e fala, Alex, eu esperava tanto de você. Eu te dei tanta ferramenta. Eu te dei condição de fazer tanto. Você não fez nada. Misericórdia, que eu não escute isso. Amém? Que eu não escute isso. Que Ele possa olhar para mim e falar, servo bom e fiel. No pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Eu quero ouvir isso, você quer ouvir isso? Olha só, olha, o que eu acabei de contar para você? Que o Rúben dormiu com a mulher do próprio pai. Chegou, irmão, o último dia da vida do pai dele. O pai dele reuniu todos os filhos e começou a falar de um por um. Era a hora, olha para mim, era a hora de Jacó olhar e falar, Rúben, você é o meu filho mais velho. Você vai ser o chefe da família. Olha o que a Bíblia diz que Rúben escutou. Gênesis 49, versículo 3. Escuta isso aqui. 49, 3. Jacó falando com ele. Rúben, tu és o meu primogênito, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Qual dos filhos de Jacó era o mais excelente, irmão? Era Rúben. Não era José, não era Judá, não era o Benjamim, o novinho. O mais excelente, o mais bonito, o mais forte, o mais inteligente, o mais capacitado era o Rúben. Jacó fala, você é meu primogênito, você é o melhor. Só que olha o que ele fala, versículo 4. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Irmão, se o Rúben não sabia que o pai dele sabia, ele descobriu naquele dia. Imagina ele, Jacó deitado na cama, olhando e falando, meu filho, você é o mais excelente. Só que eu sei o que você fez. Você subiu na minha cama, você dormiu com a minha mulher. Você adulterou. Você não vai ser o mais excelente. O lugar que era para ser seu vai ser de outro. Irmão, imagina no dia de Cristo você escutar isso.
O Senhor Jesus olhar para você e falar: eu tinha tanto para fazer na sua vida, eu tinha tanto para te entregar, eu tinha um plano tão lindo na sua vida. Você não foi fiel. Você tocou no que não era para tocar. Você foi aonde eu te pedi algo e você não fez. Vocês estão entendendo a mensagem de Deus? Quem está entendendo, diga amém. O Rubem tinha um lugar, mas ele não recebeu esse lugar. Agora, eu falei com você de outro filho. Outro filho, Judá. Rubem pediu: deixa eu levar Benjamim. Jacó não deixou. Por que Jacó não deixou? Porque ele não Tem coisa que, se você pedir para Deus, entenda bem, Deus te ama, morreu por você, mas tem coisa que Deus só vai confiar na sua mão se Ele vê que você é fiel. Rubem não foi fiel. Você não vai levar meu filho não, você é louco. Ele não falou na hora, mas falou depois. Amém? Agora olha Judá. Judá chega para o pai e diz: pai, eu levo Benjamim. Se acontecer alguma coisa com ele, é culpa minha. Aí Jacó diz: pode ir. Irmão, a história de Judá é diferente da história de Rubem. Não porque Judá fosse perfeito, irmão. Judá, olha para mim, Judá foi o filho que não deixou matar José. Os irmãos queriam matar José quando jogaram ele na cova. E olha para o pastor, de todos os irmãos, o que teve a ideia, vamos dizer, menos pior foi ele. Ele diz: não vamos matar não, vamos vender. Da forma errada, foi Judá que colocou José no caminho para salvar a família. Foi ele que mandou o irmão para o Egito. Não foi da maneira certa, mas foi. E aí, se você ler o capítulo 38, você vai ver uma história interessante. Judá era casado e teve 3 filhos. Os filhos de Judá se chamavam Onã e Selá. O o mais velho, o Judá pegou e deu ele em casamento a uma mulher chamada Tamar. Só que esse homem, o filho de Judá, o mais velho, ele era mau e ele morreu. O salário do pecado é a morte. Naquele tempo, o costume era que quando uma mulher ficava viúva, quando um filho morria, a viúva, ela era dada por esposa a um dos irmãos. Para quê? Só para ela não ficar sozinha? Não. Para que aquele irmão que morreu, ele tivesse uma descendência no nome dele. Imagina, um exemplo, eu sou casado, aliás, meu irmão é casado, ele morre. Eu tenho filhos com a minha cunhada para que os filhos levem o nome do meu irmão. Hoje é muito esquisito isso para nós, né, irmão? Mas naquele tempo da Bíblia era assim que acontecia. Só que o segundo filho do Judá não quis fazer. O Onã falou: eu não vou ter filho para ser do meu irmão, não vou ter. O que ele fez foi mal também morreu. Tem gente que só quer fazer as coisas se for para o nome dela aparecer, né, irmão? O que você está fazendo é mal aos olhos do Senhor. Por fim, sobrou o último, o Selá. E o Judá, gente, olha para mim, na maldade dele, ele disse assim: eu não vou deixar meu filho Selá casar com essa mulher, não. Meus filhos casam com ela, morrem. Ele não conseguia entender que o problema não era a moça, o problema eram os filhos dele. Tem pai que sempre, ele sempre olha para os filhos do jeito errado, né, irmão? Tem pai que fala assim: meu filho não anda com má companhia, mal saber que é o filho dele que comanda os esquemas. Né, irmão? O filho dele é que é a má companhia. Olha para o irmão e fala assim: seja bobinho, não. Fala para o teu irmão: ame teus filhos. Fala para o irmão: meu Deus do céu, que problema que você tem, meu? Olha para o irmão e fala assim: ame seus filhos. Diga ao teu irmão: mas saiba que teus filhos são igual ao filho do vizinho. Não, o meu não é, pastor. Irmão, seu filho é ser humano, é de carne e osso, é igual a qualquer um. Se o outro tem capacidade de fazer, o teu também tem. Não seja bobo, amém? Ore pelo teu filho. Não estou dizendo que o teu filho está fazendo coisa errada. Eu estou dizendo que o teu filho tem tanta capacidade de fazer como o outro. E um dia você se assusta: puxa, o meu menininho fez, a minha menininha. Seu menininho, sua menininha é igual ao outro. Vigia, ore por ele. Amém? O problema não era a moça, o problema eram os filhos do Judá. O Judá fez uma maldade, irmão. Deixou a moça viúva, falou: espera lá, um dia o Selá casa com você. E aí o irmão Judá fez uma coisa muito feia. Ele ficou viúvo, porque quando você nega o que é dos outros, Deus tira o que é seu também. Ele ficou viúvo, perdeu a esposa dele. Passou-se bastante tempo, passaram uns anos. Um dia o Judá estava trabalhando num lugar perto de onde morava a nora dele que estava viúva, e alguém avisou ela. Alguém falou: olha, Tamar, o teu sogro Judá está tosqueando ovelhas lá em Gileade. Ah, é?
ela tirou a roupa de viuvez e colocou uma roupa que era como se fosse a roupa de uma prostituta. Só que ela cobriu o rosto. E ela ficou parada na beira do caminho. E o Judá estava num momento meio doido da vida dele, irmão. Viúvo, sozinho. Ele viu aquela mulher lá e ele falou, vou me deitar com ela. Sem saber que era a nora dele. Ele chegou e falou, olha, qual que é o preço que você quer? Eu não tenho nada para te dar agora, mas eu te dou depois. Ela disse assim, eu quero o teu selo, o teu cajado e o teu manto. É exatamente o que o diabo faz, irmão. O diabo é igual, olha para o pastor, o diabo é espiritualmente falando, tá, irmão? Pelo amor de Deus, não leve isso para o pessoal, não, que tem irmã viúva aqui, meu irmão viúvo. Mas o diabo é igual a viúva, ele tem uma história de morte. Só que ele não se apresenta como uma viúva, ele se apresenta como uma prostituta, como uma vendedora de prazer. Mas no fim, ele não quer te dar prazer nenhum. O diabo ele quer tirar o seu selo, o nosso selo é a comunhão com o Espírito Santo. Ele quer tirar o seu manto, a sua cobertura espiritual, o sangue de Jesus que te cobre. E quer tirar o teu cajado, a tua autoridade, o teu poder. O Judá deu para ela, se deitou com ela, ela engravidou. Só que ele não sabia quem ela era. Passou uns dias, irmão. Passou uns dias, alguém contou para Judá. Sabe a tua nora Tamar está grávida. Ah, aquela sem vergonha. A gente é tão bom para falar do pecado dos outros, né, irmão? Olha para o irmão e fala assim, quando é o pecado dos outros, a gente fala, né, irmão? Ah, se a gente fosse bom assim para falar dos nossos, é verdade ou não é? Olha para o irmão e fala assim, é verdade. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Não, eu vou lá na casa dela, bota ela para fora que eu vou matar aquela sem vergonha. E aparece lá, irmão, a Tamar de barriga. Vou te matar, tá bom, mas mata o homem que fez isso comigo também. Quem que é ele? Vou matar ele também. É o dono desse cajado aqui. Olha para o irmão e faz assim. É o dono desse cajado. É o dono desse selo. É o dono desse manto. Irmão, a cara do Judá deve ter ido. Né, irmão? Só que daí ele disse assim, essa mulher é mais correta do que eu. Eu que estou sendo mal. Irmão, Deus não espera que você seja perfeito. Deus espera que você seja sincero, que você se arrependa quando você erra. Amém, irmão? A Bíblia em nenhum lugar mostra arrependimento no Rúben pelo que ele fez. Mas Judá se arrependeu. Olha para mim. Judá perdeu 2 filhos. Por que é que na hora que Judá chegou para Jacó e disse, eu vou e eu levo Benjamim, por que é que Jacó disse, você vai levar meu filho? Olha para mim. Porque Judá já tinha sentido na pele dele o que era perder um filho. 1 não, 2. Você consegue confiar em alguém que tem experiência. Você sabe, a pessoa já passou pelo que eu passei. Quem está entendendo, diga amém. E outra coisa. Judá teve os erros dele? Teve, mas Judá se arrependeu. Talvez você está pensando assim, pastor, Deus nunca vai confiar em mim porque eu já cometi muitos erros. Irmão, cometer erros não faz de você diferente de ninguém. Os maiores homens de Deus da Bíblia cometeram erros. O que Deus espera de você não é perfeição. Deus espera de você sinceridade, arrependimento. A perfeição, nós estamos sendo aperfeiçoados pela nossa maturidade, irmão. Você vai crescendo espiritualmente, você vai ficando melhor, diga a glória a Deus. Mas Deus espera que quando você cometa um erro, você se arrependa, você mude. Que você procure quem você tiver que procurar e fale a verdade. Fulano, eu errei. Eu estou aqui arrependido. Quem está entendendo, diga amém. Quando Deus vê que você é capaz de falar a verdade, Ele passa a confiar, Ele vê em você um fiel. O melhor marido é aquele que tem coragem de procurar a esposa e falar a verdade, não importa o quão dolorida essa verdade seja. A melhor esposa é aquela que tem coragem de procurar o marido e falar a verdade, mesmo que essa verdade seja dolorida. O filho, o bom filho, não é aquele que nunca cometeu um erro. O bom filho é aquele que talvez errou, mas ele teve a coragem de chegar e falar para o pai toda a verdade. Pai, eu estou aqui, vou falar toda a verdade para o Senhor. Não vou esconder nada. Se o Senhor quiser me castigar, me castiga. O pai, ele olha para aquele filho e fala, esse filho nunca vai mentir para mim. Vocês estão entendendo? Esse filho nunca vai me enganar. Se ele teve coragem de contar isso para mim, é porque ele nunca vai mentir para mim.
a pessoa que você mais pode confiar é aquela que fala a verdade sempre, irmão. Por pior que a verdade seja. Quem está entendendo, diga amém. A minha esposa, ela costuma falar uma coisa para mim. Ela diz assim: Alex, faça qualquer coisa comigo, só não minta para mim. E a Bíblia diz, irmão, que o pai da mentira é o diabo. O Rubens se deitou com a mulher do pai e nunca esboçou arrependimento. Mas no último dia o pecado dele apareceu. Quem está entendendo, diga amém. Você quer que Deus confie em você? Seja verdadeiro. Hoje, nesse culto, nessa reunião, chegue para Deus e diga: Deus, eu estou aqui, eu errei, eu pequei, mas eu quero o teu perdão. Me limpa, me lava com o teu sangue. Ele vai limpar você, vai lavar você, vai fazer de você um filho de Deus. Aí sabe o que é interessante? Depois de tanta coisa que aconteceu, Ele vai confiar em você o que Ele tem de mais precioso. Olha para mim. Jacó confiou a Judá o filho amado. O Senhor Deus vai confiar em você e vai fazer Jesus ir com você aonde você for. O Espírito Santo vai viver em você, diga amém. Sabe lá naquele dia que Jacó estava deitado na cama morrendo, e ele olhou para os filhos e disse: Rubem, você era o mais excelente, mas você se deitou na minha cama com a minha mulher, você não vai ser mais excelente? No mesmo dia, Jacó olhou para o filho dele, Judá, e disse: você, olha só, capítulo, só para a gente terminar, capítulo 49, versículo de número 8. Aqui eu termino a mensagem. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A sua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Irmão, se Deus confiar em você, Ele vai te dar autoridade sobre o inimigo. Se o demônio aparecer na tua frente, você vai botar ele no chão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Os teus filhos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Ele está dizendo assim, os seus irmãos vão ter que se curvar diante de você. Pastor, como assim? Ele estava reconhecendo que Judá seria a tribo real. E foi de Judá, da tribo de Judá, que veio Jesus. Jesus é o leão da tribo de... Olha o versículo de número 9. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Ou seja, você foi atrás e você alcançou o que você queria. Diga amém. Vamos para o versículo 10, só para a gente terminar. Eu termino no 10. Olha só. O cetro é aquele que o rei carrega. Não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Isso aqui é uma profecia sobre a vinda de Jesus. Jacó profetizou: um dia, o rei dos reis, o esperado de todos, vai nascer de você, meu filho. E foi da tribo de Judá que nasceu Jesus. Através de você, Jesus vai nascer na vida de muita gente. Seja fiel, irmão. Olha para o irmão e fala: vale a pena ser fiel. Pastor, eu não tenho sido fiel, então seja verdadeiro agora. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Se você tem alguma coisa para contar para Jesus, conte agora. Se existe algum pecado, alguma maldade nas suas obras, minha irmã, meu irmão, esse é o momento. É o momento de você se arrepender, de você receber o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia dele agora. Senhor, que o teu sangue venha nos cobrir, venha nos limpar, nos lavar completamente. Somos tão falhos, ó Deus. Precisamos do teu perdão. Tem alguém que está orando agora e dizendo: Senhor, eu fiz coisas que não são dignas de confiança. Tem pessoas que estão orando agora e dizendo: Senhor, eu fiz coisas que não são dignas de perdão. Mas eu reconheço o meu erro. Pai, olha para esse homem que está falando a verdade. Olha para esse homem, meu Deus, para essa mulher que está agora com lágrimas nos olhos. Irmão, o que você tem que contar agora é para Deus, para mais ninguém. O irmão que está do lado não tem que ouvir a sua oração, é você e Deus. Mas que Deus veja as suas lágrimas. Irmão, se você teve a capacidade de cair, Deus pode te levantar. Mas é necessário que haja um arrependimento verdadeiro. Chore agora. Derrame diante de Deus as suas lágrimas. Chora, Israel.
Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. É agora. É o momento em que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. É o momento que o sangue de Jesus te lava e tira toda a sua culpa. Seja lavado, seja purificado. Que o sangue de Jesus agora, nesse momento, te cubra. O inimigo pode estar acusando você, irmão, nesse momento, olhando para você e dizendo: não tem perdão o seu pecado, não tem perdão o seu erro. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu Senhor, ouça a oração de todos que aqui estão. Obreiro, ore agora. A sua responsabilidade é maior do que a responsabilidade da pessoa que vai receber o pão. Você vai servir, você vai pegar o corpo de Jesus nas mãos para servir. Senhor, olha para mim, olha para a tua igreja agora. Que todos sejam lavados no sangue de Jesus, perdoados e purificados, para a glória de Deus. Com a mão direita levantada ao céu, diga: Senhor Jesus. Diga: eu sou teu. Diga: eu reconheço que sou falho, pecador, mas eu creio no seu perdão, na sua misericórdia. Diga: lava-me, ó Deus, purifica-me. Diga que o teu sangue, nesta hora, venha me limpar completamente, totalmente, em nome de Jesus. E a igreja diga: glória a Deus. Obrigado, Jesus. Irmãos, abra os olhos. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma, vem cear, o mestre chama, vem ser, aleluia, vem. Mesmo hoje tu te podes, mesmo hoje tu te, aleluia. Diga: obrigado, Senhor, por este pão que para mim, pela fé, é o corpo de Jesus. Coma do pão, pode comer. Jesus vem, breve Cristo vai descer. E você pode agradecer. Diga: obrigado, Jesus. Beba do cálice agora, pode beber. Seu lugar ao lado do Senhor. É agora. É agora. É agora. Todos, obreiros, obreiras, levantem as mãos, homens, mulheres de Deus. Segura na mão de Deus e vai, irmão. Pode adorar. Oh, aleluia. Te adorarão que sustenta-me. Não vou perder a guerra, não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei, glória a Deus, que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, glória! Aleluia, aleluia! 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 Cadê o glória a Deus?
Adorar a Deus é o que nos sustenta de pé. Oh, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Debalaba, xebalabalaba, cantalaba, chorabalabalaba. Oh, aleluia, 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 aleluia. Como os anjos que te louvam, eu também te louvarei, te louvarei. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, não vou perder. Te louvar em meio às tentações. É mais que estrada. Posso não ver o amanhã, posso não ver o... Mas hoje sei, esse deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Diga glória a Deus. Faz barulho santo agora, igreja. É som de vitória. Diga glória, 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 glória a Deus. Sheba lava lava cantaraba, sheba lava lava lava, sheba lava 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 lava. Riba lava choraba daraba kiriando lo clama daraba, sheba lava lava lava. Aleluia. Te adoro. Não vou perder a guerra, não vou perder a guerra. Te louvarei é mais que estar. Posso não ver o amanhã, posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Mas hoje esse deserto vai chegar ao fim. Esse agora grita: o Senhor está cuidando de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe o Espírito Santo agora. Oh, solta a mão do seu irmão. Pode soltar. Levanta as mãos lá em cima e diga glória a Deus. Diga aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Lá em cima chamará, te adoro. Eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, não vou perder a guerra. Te louvar, é mais que estratégia, canta. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, posso não ver o... Mas hoje esse deserto vai chegar. Levanta as mãos, o Senhor está. Dá glória a Deus bem alto. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Mais forte. Diga glória a Deus. Mais alto, irmão. Diga glória. Mais forte. Bate palma e grita aleluia. Obrigado, Jesus.
Amém.